Olá, muito boa noite. Está começando mais um TVU Esporte. E como Júlia já adiantou na semana passada, hoje estou assumindo a função de apresentadora. Quero agradecer a Ju por toda a dedicação e desejar a ela muita sorte nessa linda carreira que ela está trilhando. Mas agora vou dar boa noite às nossas comentaristas. Boa noite, Letícia, de cabelo novo, maravilhosa. Pois é, tirei pra lavar, gente. O que é que vocês acharam? Boa noite, pessoal aí de casa. Boa noite, Aline. Boa noite, Ju. Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal de casa. E no programa de hoje vai ter surpresa na 52ª edição do Super Bowl. A América vence mais uma vez no Campeonato Potiguar e veja também. A ABC vence o Globo e se mantém na segunda colocação do Campeonato Potiguar. Kitesurf é a cara do verão e nossa equipe foi conhecer melhor essa modalidade. O TVU Esporte está no ar. E ontem, no dia mais esperado da temporada do futebol americano, os fãs da NFL conheceram o mais novo campeão do Super Bowl. O Philadelphia Eagles derrotou o New England Patriots por 41-33 para conquistar o seu primeiro título nesse formato. O quarterback Nick Foles foi o MVP da partida. E aí, partida emocionante, né? Assim, foi super concorrida, disputada. Isso. Mas aí, o que é que aconteceu com os Patriots? Pois é, estou aqui de verde, pessoal. Verde Philadelphia Eagles para comemorar essa vitória. Eu confesso que eu estava torcendo, né, para esse time. Eu falei semana passada que estava apostando neles e deu no que deu, né? A gente viu, como você falou, né, um jogo bem disputado. A gente já esperava, porque esses times, eles tiveram os melhores resultados nas temporadas regular de suas conferências, né? O Patriots na AFC e o Eagles na NFC. Mas aí a disputa ficou entre quem? Entre os quarterbacks, né? O Nick Foles, que acabou sendo o MVP da partida, foi uma das grandes surpresas da temporada da NFL, e o Tom Brady, que deixou um pouco a desejar, mas está chegando aí nos 40, né, Aline? Ele já declarou que não vai se aposentar ainda, que tem muita coisa ainda pela frente, então quem estava esperando a aposentadoria dele agora não vai acontecer, ele continua aí. Mas ele teve um jogo muito bom, assim, ele quebrou, na verdade, um recorde que já era dele. Ele conseguiu aí 3 touchdowns, 505 jardas, quebrando o recorde de 466 que ele fez no Super Bowl passado. Mas, assim, o jogo basicamente foi separado nas duas etapas, literalmente, né? No primeiro tempo, o Eagles foi superior, conseguiu ser melhor no ataque, mas para quem é torcedor do Patriots e para quem conhece um pouco da NFL, sabe que isso não significa nada quando o Patriots está no Super Bowl, porque eles são um time da segunda etapa. É na segunda etapa que eles realmente fazem as coisas acontecerem e conseguem virar o jogo, né? Aconteceu no Super Bowl do ano passado, por isso que até ali no finalzinho do jogo, no quarto quarto, faltando 2 minutos para acabar a partida, os fãs do Patriots ainda estavam acreditando, porque o Tom Brady estava com a posse de bola e poderia virar esse jogo aí, mas acabou que não aconteceu, porque ele sofreu o primeiro sec na partida, que aí foi fumble, né? Ele deixou a bola cair, perdeu a posse de bola, e isso praticamente aí selou a vitória dos Eagles. Pois é, então podemos dizer que foi uma vingança desde 2005, aí que os Eagles estavam esperando. Foi uma vingança, sim. Eu não acho assim que foi da maneira como a torcida esperava, né? Porque a gente aí teve essa surpresa do Nick Foles. Ele é um jogador que estava muito desacreditado na liga, não estava tendo oportunidades. Ele foi draftado pelo Eagles, né? Ficou com o time aí por 3 anos, mas saiu, foi para o time de St. Louis, que agora é o LA Rams, foi para o Kansas City Chiefs e teve a oportunidade de assinar um contrato com o Eagles março passado para ser reserva do Carson Wentz. E quem diria, né, que o Carson ia se lesionar e ele ia precisar pegar esse abacaxi, né, e liderar o time. Fez muito bem, mereceu ser MVP. Eu tenho certeza que vai aparecer, com certeza, muitas oportunidades para ele na liga. E o Brady, né? A maldição, né? Maldição. Seguiu ele. Sim, gente. Para quem não sabe, na NFL tem a maldição do MVP da temporada regular, né? No sábado, um dia antes do Super Bowl, o Tom Brady foi anunciado como MVP da temporada. E nos últimos 2 Super Bowls, se eu não me engano, sempre o time do MVP acaba perdendo. E
nesse domingo aconteceu a mesma coisa, né? Brady aí perdeu a oportunidade de ganhar o seu 6º anel, mas eu acho que ele já tem vários, né? Eu acho que a torcida de New England não pode ficar muito... Você acha que se ele tivesse conseguido arremessar aquela bola no finalzinho antes de ser interceptado lá, teria mudado alguma coisa do resultado? Olha, Aline... Eu tenho a impressão que sim, pela expressão dele, eu acho que... A gente conversando ontem, você viu que eu estava nervosa, né? Muito, porque como eu falei, né? O Patriots é o time do final do jogo. Eles conseguem virar, eles conseguem forçar a prorrogação. Então, todo mundo estava esperando realmente que aquilo acontecesse. Mas aí a defesa do Eagles, que estava apagada na segunda etapa, apareceu, forçou o sec e o fumble. E aí foi o determinante da partida. Então, agora nós vamos esperar para a próxima temporada ver aí o que é que vai dar, né? E você toparia praticar um esporte que mistura windsurf, wakeboard e voo livre? O kitesurf está conquistando cada vez mais o seu espaço nas praias potiguares e é super fácil de praticar. Vamos ver? Tiago é do Paraná e veio curtir as férias nas praias do litoral potiguar. Mas além de sol e água salgada, não pode faltar adrenalina. Então ele decidiu aprender kitesurf. O esporte é muito bom, relaxante e muito emocionante. O kitesurf é uma mistura de windsurf, wakeboard e outras modalidades de esportes de aventura na água. Mas apesar de ser isso tudo, o esporte é bem simples de ser praticado e por isso está fazendo a cabeça da galera potiguar. Ele mistura o skate, o wakeboard pela postura, mas o esporte é simples, é só controle. Você não precisa fazer força, porque toda a força do kite é distribuída no corpo, pelo trapézio. Então não faz força nenhuma, é bem sensível. O kite, que traduzido do inglês significa pipa, funciona através da força do vento como um impulsionador e faz com que o praticante deslize sobre a água em uma prancha. Kite, que é a pipa, prancha e o trapézio, tá? Só isso. E a força de vontade. Quem quer se aventurar no esporte precisa da ajuda de um instrutor qualificado, pelo menos para dar os primeiros passos. No começo, para conseguir equilíbrio na prancha, é preciso de pelo menos 6 horas de treino. É maravilhoso, é um esporte que no início demora um pouquinho para aprender, precisa fazer um curso, mas depois quando começa a subir, começa a entrar no mar, não tem coisa melhor não. As primeiras aulas são sem a prancha e o aprendiz tem o primeiro contato com o kite para aprender a ter controle e domínio sobre o equipamento. Depois de entender como a força do vento funciona sobre o kite, é hora de se aventurar com a prancha na água. Não perca tempo, comece a fazer o curso e venha velejar. Toda essa preparação pode parecer difícil, mas o Salles garante que para começar a praticar, basta querer. Parece ser um esporte um pouco difícil, mas não, é bem fácil. Você só precisa ter sensibilidade, tá? Só precisamos ter o mínimo de peso, que é 45 quilos. E quem já começou, não quer mais parar. Eu vou tentar praticar, né? Mas quando eu vier pra cá, eu vou praticar de novo e vou ter meu próprio equipamento. E vai fazer falta quando você voltar para casa? Vai, bastante. Isso aqui é muito bom. Aí uma matéria muito legal da nossa repórter Aline. E neste sábado aconteceu o primeiro UFC no Brasil do ano. A edição foi em Belém e das 12 lutas da noite, os brasileiros venceram 9. Na luta principal, Lyoto Machida levou a melhor e saiu com a vitória em cima de Eric Anders, por decisão dividida dos juízes. Mas antes de a gente falar de Lyoto, teve outra luta aí de uma estreante brasileira, a
Priscila Cachoeira contra Valentina Shevchenko. Exatamente. Aí, Aline, como foi essa luta? Então, a luta foi muito polêmica, primeiramente porque a Priscila, ela era estreante no UFC, a primeira luta dela, e já colocaram ela para lutar com a Shevchenko, que é uma lutadora que já é ranqueada, lutou recentemente com a campeã do peso galo, Você Amanda acha que foi Nunes. precipitado, Aline, essa decisão? Na verdade, assim, por um lado foi bom porque a Priscila ela vai ficar conhecida no mundo todo, né? Porque é a card principal e ela não era conhecida e agora já é conhecida. Porém, por outro lado, foi muito ruim porque ela não está ainda no nível de uma lutadora como a Valentina. Então, ela apanhou bastante e, para agravar a situação, logo nos primeiros segundos do round, ela acabou pisando em falso, ou foi um chute, eu não sei. Ela lesionou o joelho e ficou bem visível. Ela começou a mancar, só que o juiz não viu ou então desconsiderou e não procurou saber o que era. Aí a Valentina, lógico, aproveitou, derrubou e começou lá a desferir golpes como se não houvesse amanhã. Não é esperta nem nada, né? Exatamente, viu que ali a oportunidade foi desferir golpes como se não houvesse amanhã. No segundo round foi novamente um massacre. O juiz não parou, ela estava sem nenhuma reação, o juiz não parou a luta, até que ela bateu, né? A Valentina conseguiu encaixar uma finalização, a Priscila bateu e o juiz não viu. Novamente, ela teve que bater pela segunda vez para o Mário Yamazaki ir lá e parar a luta. Vamos falar um pouquinho do Mário, né? O Mário já é bem polêmico aí no UFC, esse árbitro. O Mário Yamazaki, ele é muito polêmico porque ele é tipo 8 ou 80. Ou ele para a luta antes do momento, ou ele deixa o lutador lá apanhando sem nenhuma reação até a hora que ele acha que tem que parar. O Dana White, que é o presidente do UFC, ele já tem, há muito tempo que ele está insatisfeito com o Mário Yamazaki. E aí, depois da luta da Priscila Cachoeira, ele botou no Instagram, parabenizou, né, a Priscila pelo desempenho, porque ela aguentou até o final, apesar de tudo, e disse que não queria mais que o Mário Yamazaki participasse de nenhuma edição do UFC, porque ele está ali para defender os atletas, porém ele não está fazendo isso, né? Ele está deixando os atletas ficarem apanhando sem necessidade. E agora Lyoto, né? Vamos falar de Lyoto. Mas deixa eu falar só, demitido no Instagram, hein, gente? Essa é a primeira vez que eu vejo isso no esporte. Mas vamos falar de Lyoto. Vamos falar de Lyoto, venceu e convenceu? Não sei. Pois é, não então. sei. A decisão foi dividida, né? O Lyoto é um atleta que, como ele vem do karatê, ele geralmente luta no contragolpe. Então, ele espera o adversário vir para cima dele e aí, então, que ele reage. Então, é interessante isso no UFC, né? Porque a galera realmente espera que seja aquela coisa bem física, bem violenta. Exatamente. Mas tem estratégias diferentes, né? A arte marcial dele de origem é o karatê. Então, eles inclusive, já perdeu várias lutas por esse fato, porque ele está sempre andando para trás e... Antigamente, nas regras antigas, tinha a regra de domínio do octógono. Então, você tem que andar para frente e você acabava pontuando. Quem andava para trás acabava sofrendo, acabava perdendo ponto. No caso do Lyoto, eu achei que ele foi bem na medida do possível. Ele estava vindo de 3 derrotas, então acho que ele foi relativamente bem. Ele estava jogando ali mais para pontuar. O Eric Anders, que perdeu, ele estava respeitando bastante, ele é um lutador novo, então acho que ele já conhece muito tempo aí a carreira do Lyoto, já sabe como é que ele funciona. E aí ele estava evitando ficar na longa distância e estava sempre encurtando e botando para grade. Só que ele não estava conseguindo realizar nada do que ele estava planejando. Ele estava querendo derrubar e o Lyoto estava conseguindo defender as quedas. Talvez por isso, por ele não estar conseguindo realizar o que ele está tentando fazer, derrubar, levar para o chão, golpear essas coisas, ele acabou perdendo ponto. Então, acho que os juízes entenderam assim. Sim. Foi decisão dividida, muita gente achou que não era para o Lyoto ter ganho, mas enfim, cada juiz tem a sua cabeça, né? Então... E ele já desafiou o Mike Bisping. Isso. Pois é, o Mike Bisping, que era o ex-campeão da categoria, que também é um veterano, e ele não está muito bem não dentro da organização, né? Então, acho que o Lyoto está aproveitando a oportunidade para... Dá certinho, então, dá certinho. Então é isso, a gente vai torcendo pro Lyoto. Vai que é tua, Lyoto. Isso, a gente vai torcendo pro Lyoto e para os nossos atletas do UFC, os brasileiros, né? Quer se manter atualizado sobre a janela de transferência do futebol, Copa do Nordeste e as principais notícias do mundo do esporte? Então fica ligado que o Giro Esportivo dessa semana está no ar. Giro Esportivo no ar e a gente começa falando do mercado da bola, que está a todo vapor neste início de ano. Entre as contratações mais relevantes dos últimos dias estão a do atacante Henrique Dourado, que sai do Fluminense e agora defende o Flamengo.
Além dele, o goleiro Júlio César é outro grande nome para reforçar o clube carioca. Já no futebol internacional, os destaques ficaram com Lucas Moura, que troca o PSG pelo Tottenham, e o atacante Olivier Giroud, que deixa o Arsenal pelo rival Chelsea. Agora falando em Copa do Nordeste, na última quarta-feira, ABC e Globo se enfrentaram pelo Grupo B da competição. E o Alvinegro levou a melhor, vencendo por 2-0. Os gols foram marcados pelo atacante Matheus, que é o artilheiro da competição. Ainda pelo Grupo B, o Vitória atropelou o Ferroviário por 4-1. Com o resultado, os rubro-negros chegam aos 6 pontos, mas ficam na segunda posição do grupo, por conta do saldo de gols do ABC. E ontem, a seleção brasileira de futsal venceu a República Tcheca de virada por 4-2 e conquistou o Grand Prix de futsal pela 10ª vez. Com o resultado, a seleção termina a competição invicta e o ala Falcão conquistou seu título de número 99 na carreira. Além disso, o camisa 12 do Brasil fica a 6 tentos de marcar seu gol de número 400 com a camisa verde e amarela. A gente fecha o giro dessa semana com a situação lamentável. Pela Libertadores, um gesto fora de campo tem dado o que falar. Na última quarta-feira, no jogo entre Nacional do Uruguai e Chapecoense, um grupo de torcedores do Nacional fez piada da tragédia aérea que vitimou 71 pessoas, incluindo a maior parte da delegação da Chapecoense. Após o ocorrido, o Nacional enviou uma carta à Chapecoense e à Conmebol pedindo desculpas pela atitude do grupo de torcedores. Pois é, cenas lamentáveis aí que a gente pôde ver, né? Então vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já para falar sobre futebol potiguar.